Artigo 14. Crime consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. No tentado, inicia-se a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Salvo disposição em sentido contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. O artigo 14, no seu inciso 1 do Código Penal, diz que o crime se consuma quando se reúnem todos os elementos da sua definição legal, quando o agente materializa todos os elementos da descrição típica do delito. Já o inciso 2 diz que o crime é tentado quando não se consuma devido a circunstâncias alheias à vontade do agente. A pena do crime tentado, em regra, é a do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Tentativa tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena, prevista na parte geral. Trata-se de norma de extensão que permite adequação típica imediata. Há exceções à regra do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, como, por exemplo, o artigo 352 do mesmo diploma legal, doutrinariamente, quando o crime pune com a mesma pena tanto a forma consumada quanto a atentada, ele é chamado de crime de atentado ou de empreendimento. Tipos de tentativa. A tentativa pode ser perfeita, um crime falho. O agente percorre todo o intercrimes, mas o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. A tentativa imperfeita, o agente não consegue prosseguir na execução do crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Na perfeita, o agente ele percorre todo o intercrimes, mas o resultado não ocorre o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Na imperfeita, o agente não consegue prosseguir na execução do crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Tentativa branca ou incruenta, a vítima não é atingida. Na vermelha, a vítima é atingida. Abonada é a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Artigo 15 do Código Penal. Inadequada ou inedônea é o crime possível, supersticiosa, o agente acredita está em curso numa situação típica que na prática não é realizável. Seguindo exemplo sugerido por Rogério Sanches Cunha, o indivíduo que pretende matar a vítima exercitando o poder do pensamento para que esta seja atropelada por um veículo. Início da execução. A identificação do início da execução para a aferição da existência ou não da tentativa não é algo simplório. Precisa-se sintetizar as teorias que ocupam de fazer essa tarefa. Teoria da hostilidade ao bem jurídico ou crime material. Atos executórios são os que atacam o bem jurídico, ocasionando situação concreta de perigo. Objetivo formal, atos executórios são os que efetivamente significam materialização do núcleo do tipo. Objetivo material, atos executórios são os que iniciam com a materialização do núcleo descrito no tipo, bem como aqueles imediatamente anteriores, considerada a visão de terceira pessoa estranha à atividade criminosa. Objetivo individual, atos executórios são os que, nos termos planejados pelo autor, materializam-se em momento imediatamente anterior ao começo da execução típica. O STJ já enfrentou o espinhoso tema, optando pela teoria objetivo individual. Depois de discorrer sobre as teorias acima desenhadas, há de se transcrever alguns trechos do julgado. O Aerópago analisou a prática de furto qualificado tentado. Os agentes cavaram um túnel com o objetivo de subtrair numerário de instituição bancária e foram presos antes de adentrar na agência.
Teorias ligadas ao crime tentado. Eis as teorias atreladas à tentativa. Subjetiva, voluntarística ou monista. Pune-se o agente porque ele desejou o resultado. Observância do aspecto subjetivo em detrimento do objetivo. Quando há intenção, seja na tentativa ou na consumação, o crime é considerado subjetivamente completo. Destarte, a teoria finda não distinguindo a punição do crime consumado e do crime tentado. Impressão objetivo-subjetiva. Pune-se a tentativa a partir do instante em que a conduta é capaz de abalar a confiança na vigência do ordenamento jurídico. Produz na comunidade a impressão de uma agressão ao direito. A teoria finda limitado à teoria subjetiva. Sintomática. Pune-se a tentativa em face da periculosidade do agente, mesmo atos preparatórios merecem punição. Objetiva ou realística. Pune-se a tentativa com pena menor que o crime consumado, porque objetivamente o crime tentado não é completo. Consumação e tentativa são subjetivamente completas, mas apenas o delito consumado é objetivamente completo, razão pela qual a punição do crime consumado deve ser mais rigorosa. Foi a teoria adotada pelo Código Penal. Pune-se o crime tentado com a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Crimes que não admitem tentativa. Há crimes que não admitem tentativa, vamos a eles. Culposos. Excepcionalmente, a doutrina admite a tentativa na culpa imprópria, discriminante putativa evitável, descrito no artigo 20, parágrafo 1º. Pré-terdolosos. Excepcionalmente, é possível vislumbrar tentativa em alguns crimes pré-terdolosos, como na tentativa de aborto que resulta na morte da gestante e no nascimento com vida do bebê. Unissubsistentes. Como a lei não admite fracionamento da conduta, ou a gente praticou crime ou não, injúria cometida na forma verbal, por exemplo. Omissivos próprios. Ou a gente cumpre a norma mandamental e não comete o crime, ou a descumpre e comete o delito descrito no tipo, né, que descreve uma conduta omissiva, omissão de socorro, por exemplo. Contravenções penais. O artigo 4º do Decreto-Lei 3.678, de 41, veda expressamente, em verdade, a punição de tentativa de contravenção. Crimes condicionados ao resultado. Ou o resultado pretendido pelo agente se implementa e o crime resta consumado, ou o resultado não ocorre e o fato será atípico. Crimes condicionados ao resultado. Ou o resultado pretendido pelo agente se implementa e o crime resta consumado, ou o resultado não ocorre e o fato será atípico. Crimes de atentado ou de empreendimento. A lei pune com igual pena a tentativa e a consumação. Artigo 352 do Código Penal, por exemplo. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. O artigo 15 trata de dois institutos, a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Desistência voluntária. O agente desiste de prosseguir na execução do crime. O arrependimento eficaz, quando o agente, já tendo praticado os atos executórios que tensionava, impede que o resultado se produza. Na desistência voluntária, o agente simplesmente desiste de prosseguir na execução. No arrependimento eficaz, o agente já praticou os atos executórios que tensionava, mas impede que o resultado se produza. A consequência em ambas as situações é a mesma. O agente responde pelos atos já praticados. Os institutos são conhecidos como ponte de ouro. Há em relação a eles o chamado dolo abandonado. Natureza jurídica. Há controvérsia acerca da natureza jurídica dos institutos. Para uns é causa de exclusão da tipicidade, beneficiando o partícipe. Consequências em relação ao partícipe a gente vai ter na primeira natureza jurídica, né? Caso se conclua que a desistência voluntária ou arrependimento eficaz é causa de exclusão da tipicidade, os partícipes serão por ela beneficiados,
passam a ser responsabilizados apenas pelos atos praticados pelo autor. É a corrente majoritária com a qual o autor concorda. Causa pessoal extintiva da punibilidade que não beneficia o partícipe. Se a natureza jurídica dos institutos for causa pessoal extintiva da punibilidade em relação ao crime mais grave, apenas o autor é por ela beneficiado. Os partícipes continuarão respondendo pelo crime originalmente planejado. Fórmulas de Frank. Para a memorização da diferença entre a tentativa e a desistência voluntária, é importante seguir as fórmulas propostas por Frank. Quero prosseguir, mas não posso. Tentativa. Posso prosseguir, mas não quero. É uma desistência voluntária. Os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz não reclamam espontaneidade, mas mera voluntariedade. Ademais, os motivos para o agente decidir não prosseguir na execução e impedir o resultado de ocorrer não precisam ser nobres. Por amor à vida, por exemplo. Pode ser o medo de ser responsabilizado criminalmente, ou qualquer outro motivo subalterno ou egoístico. Desistência voluntária versus arrependimento eficaz e versus tentativa. Em questões que abordem o artigo 15, preciso estar apto a diferenciar a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e a tentativa. Vamos analisar uma situação com essas três variações. João deseja matar José com 5 golpes de faca. Na primeira variação, depois de ter desferido as duas primeiras facadas e sabendo que aqueles golpes não ocasionaram a morte de José, João decide voluntariamente não prosseguir mais na execução daquele delito. Nesse caso, a gente está diante de uma desistência voluntária e João vai responder tão somente pelo crime de lesão corporal, que são os atos até então praticados. Na segunda variação, João desfere os 5 golpes de faca que planejava. Só que ele se arrepende e socorre José, levando-o para o hospital. José é operado e sobrevive. Aqui temos uma situação de arrependimento eficaz e João também vai responder pelos atos até então praticados, que é o crime de lesão corporal. João desfere 2 dos 5 golpes que ele estava planejando para matar José, só que é impedido pela chegada da polícia militar. Nesse caso, a gente vai ter uma situação de um crime que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de João, e ele vai responder pela tentativa de homicídio. A tentativa, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são realidades anteriores à consumação do delito, inicialmente desejado pelo autor do fato. Arrependimento posterior, artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena é reduzida de 1 a 2 terços. O arrependimento posterior previsto no artigo 16 do Código Penal tem a natureza jurídica de causa de diminuição de pena. É chamado de ponte de prata. O Instituto reclama que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, haja reparação do dano ou restituição da coisa por ato voluntário do agente. A reparação ou restituição deve ser feita até o recebimento da denúncia ou da queixa. Presente todos os requisitos acima descritos, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Aqui a gente vai ter uma causa obrigatória de diminuição de pena. O arrependimento posterior é causa de diminuição de pena objetiva, que se comunica a todos os coautores partícipes. Se um dos coautores partícipes restituir a coisa ou reparar o dano por ato voluntário, antes do recebimento da denúncia ou da queixa, em crime cometido sem violência ou grave ameaça, todos os outros coautores ou partícipes serão beneficiados pela redução da pena descrita no artigo 16. A ponte de prata é a realidade posterior à consumação do crime. Atenuante. Se não for possível o reconhecimento do arrependimento posterior, é de bom tom observar a possibilidade de aplicação da atenuante descrita no artigo 65, inciso 3, a linha B
do Código Penal. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. Por fim, há que se analisar a reparação do dano em certas situações excepcionais. No crime de peculato, até a sentença irrecorrível, extinção de punibilidade, depois da sentença irrecorrível, diminuição da pena aplicada pela metade. No peculato culposo, até a sentença irrecorrível, você vai ter a extinção da punibilidade. Depois de sentença irrecorrível, você vai ter a diminuição da pena aplicada pela metade. Estelionato mediante emissão de cheque sem fundo. Súmula 554 do STF. Se o pagamento do cheque sem fundo é feito até o recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade, causa supralegal de diminuição de punibilidade. Infrações de menor potencial ofensivo punidas mediante ação penal privada ou pública condicionada à representação. Se for firmada a composição civil dos danos homologados pelo juízo, fica extinta a punibilidade, renúncia do direito de apresentar queixa ou crime ou representação. Sonegação fiscal e artigo 168-A, apropriação indébita previdenciária, e 337 do Código Penal, sonegação de contribuição previdenciária, extinção da punibilidade em caso de pagamento do crédito tributário. Crime impossível 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficiência absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Crime impossível é também chamado de quase crime, tentativa inadequada ou tentativa inidônea. 3 teorias explicam crime impossível. Teoria sintomática. Reza que o agente deve sofrer sanção por ter manifestado periculosidade, ainda que seja impossível, no caso concreto, consumar o crime. Teoria subjetiva. Equiparada o crime impossível ao crime tentado, reza que o agente deve ser punido por tentativa do crime que quis praticar, ainda que impossível a consumação. Teoria objetiva reza que, como não houve risco ao bem jurídico protegido, o agente não deve ser punido. Subdivide-se em pura. O agente não é punido, seja o meio relativo absolutamente ineficaz, seja o objeto relativo absolutamente idôneo. E temperada, a impunidade só ocorre quando a ineficiência do meio ou a inidoneidade do objeto forem absolutas. Teoria adotada pelo Código Penal. O Código Penal adotou a teoria objetiva temperada. O agente não é punido nem por tentativa do crime pretendido, quando por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficiência do meio é impossível do crime se consumar. Ocorre que, quando alguém induz ou instiga outrem a cometer crime e ao mesmo tempo toma providência para que a consumação seja impossível, o entendimento é que se trata de crime impossível, tal qual simulado pelo STF na 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. É chamado delito putativo por obra do agente provocador ou delito de ensaio ou de experiência. O pacote anticrime colocou na Lei 11.343 de 2006 e na Lei 10.826 de 2003 a figura do agente policial disfarçado. Ele atua sem necessidade de ordem judicial. A determinação para sua atuação é do delegado de polícia. Ele vai comprar droga ou arma em operação simulada. É possível, nessas situações, prender o agente que vende ou entrega arma de fogo, um comércio ilegal de arma ou um tráfico internacional de arma de fogo, ou droga ilícita, um tráfico de drogas. O agente policial disfarçado na operação de compra e venda provocada, em face de novas figuras tipificadas que foram colocadas pela lei, nos mandamentos citados, sem que possa falar na existência de crime possível. Afasta-se a incidência da súmula 45, é preciso observar contudo, presença de elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existentes. Aqui é específico da Estatuto do Desarmamento e acredito que não é necessário. 18. Crime doloso. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Culposo, o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente.
Vale salientar inicialmente que adotamos a teoria finalista da ação, cujo expoente é o Hans Welzel. Tal teoria posiciona o dolo no fato típico, mais precisamente na conduta. É importante a leitura das teorias atreladas à conduta, acompanhando a migração do dolo, que sai da culpabilidade e passa a ficar posicionado na conduta, no fato típico, portanto. Causalista, conduta, movimento corporal voluntário que produz modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos. Resultado, nexo causal, tipicidade. Neokantista, conduta, comportamento, ação, omissão voluntária que produz uma modificação no mundo exterior perceptível pelos sentidos. Resultado, nexo causal, tipicidade. Essas teorias aqui não precisa não. Esse tipo de teoria aqui não cai em prova. Não há conduta sob a égide da teoria finalista quando a gente não age dolosamente ou culposamente. Por exemplo, imagine que um motorista prudente que respeita todas as regras de trânsito, ele acaba atropelando um suicida que se joga na frente do seu carro. Nesse caso não há crime porque a conduta do motorista não foi dolosa e nem culposa. O crime doloso é tratado pelo 18 no inciso 1 para explicar o dolo. Basicamente, 3 teorias. Vontade. O agente materializa a conduta desejando produzir aquele resultado. Representação. O agente realiza a conduta prevendo a possibilidade de o resultado ocorrer, sem todavia realizar sua ocorrência. Sem todavia desejar sua ocorrência. E assentimento. O agente realiza a conduta prevendo o resultado e aceitando o risco da sua materialização. Uma leitura atenta do 18.1 revela que o Brasil adota a teoria da vontade e do assentimento. A teoria da representação que não foi adotada não diferencia o dolo eventual da culpa consciente. Espécies de dolo. Importante o estudo de algumas espécies de dolo. Natural, neutro, dotado de vontade e consciência. Dolo direto, quando a gente pratica conduta descrita, no tipo querendo a materialização do resultado nele descrito. Por exemplo, aliás, atenção, né? No que toca ao fim proposto e aos meios escolhidos, o dolo direto pode ser de primeiro grau. É quando não há possibilidade de ocorrência de efeito colateral concomitante ou ainda quando a conduta é voltada diretamente para o resultado pretendido pelo agente. E de segundo grau, quando o agente quer o resultado em virtude do meio escolhido para a execução do crime. Por exemplo, João, ele quer matar José e decide, para materializar seu intento, colocar uma bomba no jato particular da vítima, que vai explodir no meio do voo. Sabendo que viajarão, além de José, o piloto, copiloto e aeromoça. Mesmo assim, ele coloca a bomba. Nesse caso, há dolo direto de primeiro grau em relação à morte de José e dolo direto de segundo grau em relação aos outros passageiros que morreram. Estes vão morrer em razão do meio que foi escolhido por João para que seu intento fosse realizado. Indireto divide-se em alternativa eventual. O primeiro é quando o agente destina sua conduta alternativamente para dois resultados: alternatividade objetiva, ou duas pessoas, alternatividade subjetiva. O dolo eventual ocorre quando o agente assume o risco de produzir o resultado por ele previsto antes de realizar a conduta. Dolo geral é quando o agente acredita ter consumado o crime em momento anterior, mas na realidade o resultado só ocorre em ação posterior com a qual buscava encobrir o fato. João, querendo matar José, acerta 3 vezes com a faca, imaginando de ter matado a vítima, e com o objetivo de encobrir o crime, João joga José de um penhasco. E José ele acaba morrendo em virtude de traumatismo craniano pela queda, e não em virtude das facadas. João vai responder pelo resultado da morte. Mesmo assim, ele vai responder pelo crime de homicídio doloso consumado. Dolo genérico específico. O genérico é quando o tipo não reclama elementos subjetivos específicos. O específico, quando o tipo penal contém elementos subjetivos específicos. Especial fim de agir do 159, por exemplo. Aqui a gente tem um mapa mental para o crime, mapa do crime doloso, né? O dolo direto, teoria da vontade, primeiro e segundo grau, dolo indireto, alternativa eventual, teoria do sentimento, dolo geral, primeira conduta, a gente pensa ter alcançado o resultado, mas essa não ocorre, segunda conduta praticada para encobrir a primeira, o resultado desejado efetivamente ocorre.
Crime culposo. Ocorre crime culposo quando a gente não quer o resultado, não assume o risco de produzir o resultado, mas dá causa a este por meio de uma conduta negligente, imprudente ou imperita. Elementos do crime culposo. Conduta humana voluntária, conduta praticada voluntariamente pelo agente, mas o resultado não é desejado e muito menos assumido. Inobservância do dever objetivo de cuidado. É necessário que o autor tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia. Resultado lesivo não querido, nem assumido pelo agente. É até possível que o agente tenha previsto o resultado lesivo, mas ele não pode ter aceitado sua ocorrência. Nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. O resultado decorre da conduta praticada pelo agente. Previsibilidade. É preciso que o resultado seja previsível. Essa é a previsibilidade objetiva. O crime culposo não reclama que o agente tenha previsto o resultado. Tipicidade. Só se pune o crime culposo se houver previsão legal expressa. É extremamente importante memorizar as expressões umbilicalmente ligadas ao crime culposo: imprudência, negligência e imperícia. A imprudência é uma conduta positiva praticada pelo agente que, ao não observar o dever de cuidado, acaba por provocar um resultado não desejado. Negligência é deixar de fazer o que a prudência normal exigia. Imperícia é uma inaptidão momentânea ou não para o exercício de uma arte, um ofício ou uma profissão. A culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas sinceramente acredita na sua não ocorrência. Na inconsciente, o agente não prevê o resultado previsível. A culpa consciente é diferente do dolo eventual. Na primeira, apesar de prever o resultado, a gente não acredita sinceramente na sua ocorrência. Ele não assume o risco de produzir o resultado. No dolo eventual, a gente prevê o resultado, apesar de não desejar diretamente, assume o risco de produzi-lo. Na culpa consciente, a gente pensa que pode evitar o resultado. No dolo eventual, o agente não se importa com isso. Vamos aos exemplos. João dirige João dirige um veículo a 120 km por hora numa via na qual a velocidade permitida, máxima, né, é de 60 km por hora. E pensa que nessa velocidade, ele pensa assim, ó, nessa velocidade posso atropelar um transeunte que esteja atravessando a rua na faixa de pedestres. Na variação 1, João, depois de ter previsto o resultado lesivo, ele conclui seu pensamento assim: quem não quiser morrer, que pule para a calçada quando eu estiver passando. Na variação 2, depois de ter previsto o resultado lesivo, ele conclui de outra forma: eu não atropelei ninguém porque estou atento. Não tomei nenhuma bebida alcoólica, sou um bom motorista e meus filhos também são muito bons. Imagine-se que João venha atropelar e mate uma pessoa que estava atravessando a rua na faixa de pedestres. Na variação 1, João deve ser responsabilizado pela prática de homicídio doloso, porquanto ele agiu com dolo eventual, previu o resultado, mesmo assim ele assumiu o risco de produzi-lo. Já na variação 2, ele vai responder pelo homicídio culposo na direção do veículo automotor, de acordo com 302 do Código de Trânsito, porque ele agiu com culpa consciente, previu o resultado, só que acreditou sinceramente que poderia evitar. Culpa imprópria é uma discriminante putativa evitável do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. É quando o agente quer o resultado, mas sua vontade é viciada por erro. Ele pensa que está sob o manto de uma excludente de ilicitude, quando na verdade não está. Se o erro era evitável ou inexcusável, o agente responde por crime culposo.
E aqui está a culpa imprópria. Se era inevitável ou excusável, o agente fica isento de pena. Na verdade, o sujeito age com dolo, mas em virtude do erro é punido a título de culpa, na discriminante evitável. Por exemplo, João, que é um policial militar, ele adentra uma área perigosa da cidade para uma incursão. Pedro, que é morador dessa comunidade, ele abre de forma muito abrupta a janela com a furadeira na mão. João, ele acha que Pedro está portando arma de fogo e que poderia atacá-lo de forma injusta. O policial, então, dispara contra Pedro e acaba por matá-lo. Caso se interprete que o erro é inevitável, João ele vai ficar isento de pena. Caso o erro seja provado como evitável, João vai responder pela prática do homicídio culposo. O delegado de polícia que conduz o inquérito que vai apurar o uso dessa força letal pelo agente de segurança vai observar o 14A do CPP e citar o policial para constituir advogado no prazo de 48 horas. Caso o investigado não contrate um advogado, a autoridade policial deve oficiar o órgão policial ao qual pertence o investigado para que ele seja indicado, para que indique advogado no prazo de 48 horas. Né? Tentativa. Normalmente não se admite tentativa em crimes culposos, que até porque o agente não quer, nem assume o risco de produzir o resultado. Entre mentes, admite-se excepcionalmente tentativa na culpa. Aliás, não, realmente, na culpa imprópria. Salienta-se que não existe compensação de culpa. Ambos os agentes devem ser punidos à medida da sua culpabilidade. Na compensação, não tem compensação de culpa e que ocorrência de culpas é possível na prática. O semáforo, uma situação. O semáforo piscava e estava no alerta em amarelo para ambas as partes. Aliás, para ambas as vias A e B. Pedro, que estava na via A, e João, que estava na via B, de forma imprudente, avançaram o sinal de trânsito e acabaram por se chocar. Pedro e João sofreram lesões corporais em razão do sinistro. Marcos e Jonas, em comunhão de desígnios, lançaram a tábua da laje da construção onde trabalhavam com o objetivo de lançá-la na caixa de entulhos da obra que estava na calçada. A tábua findou e acabou acertando a cabeça de Maria, que estava passando naquele momento. Maria morreu. No primeiro exemplo, Pedro e João agiram com culpa. Como não se admite compensação de culpas, Pedro responde por lesão corporal na direção de veículo automotor, artigo 303 do Código de Trânsito, em razão das lesões sofridas por João. E João vai responder pelo mesmo crime, em face das lesões sofridas por Pedro. Na situação 2, o Marcos e o Jonas eles serão coautores do crime de homicídio culposo. Por fim, cumpre lembrar que só se pune o crime culposo se houver previsão expressa para essa modalidade de infração. Por fim, cumpre lembrar que só se pune o crime culposo se houver previsão expressa para essa modalidade de infração. Aí vem o mapa mental do crime culposo. Elementos do crime culposo, conduta humana voluntária, inobservância do dever de cuidado, resultado não desejado, nexo de causalidade, previsibilidade objetiva e tipicidade. Culpa, consciente imprópria.